Eu queria usar uma comparação que o Eric Torquato usou esses dias da questão da ganja e da questão do álcool. Ele fez um paralelo entre elas, Paulinha, e ele tava falando assim, que, por exemplo, para você produzir um vinho, você precisa ter o conhecimento ali do solo, né? Precisa ter o terroir, tudo mais. E aí depois você vai fazer as videiras, né? Para ter as uvas. Depois você vai fazer a extração para poder ter o vinho, e aí você vai fazer aquela conservação para poder ter o produto. E aí, tipo assim, a gente tem vinhos desde o Cantinho do Vale até vinhos de 50 mil, de 60 mil reais a garrafa, ou até bem mais caro, né? E aí ele falou assim que conforme você ia desenvolvendo aquela tecnologia, vai se criando valor. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: você pode deixar a sua adega e a sua vinícola, seu conhecimento, até mesmo de herança, para as próximas gerações. E aí, quando a gente vai falar de maconha no Brasil, a galera hoje em dia... Porque assim, a gente tá falando de Brasil, né? Então, tipo assim, a questão da proibição da maconha no Brasil passa por uma questão racial, cara. Não adianta. Você pode negar isso, mas os fatos e a história comprova que a proibição da maconha no Brasil teve um fundo racial. E aí, o que acontece? Hoje em dia, a galera não aceita que, por exemplo, a gente pode fazer essa reparação pra galera que teve esse rompimento. Então, por exemplo, a gente não tem... Hoje em dia, a juventude negra não sabe plantar. Só que quem que plantava no Brasil no começo? Quem trouxe? Então, quem que roubou esse conhecimento? Porque com a descendência negra não está. Então, esse conhecimento foi usurpado em algum momento. Então, hoje em dia, não tem mais essa conexão. E aí, tipo assim, a galera chia muito, velho. Quando a gente fala que tem que colocar os neguinhos pra trabalhar, que tem que dar oportunidade de estudo, que tem que dar casa pras pessoas morarem, a galera chia por causa disso. Então, assim, eu vejo que no Brasil a gente precisa muito chavar, Paulinha. Você falou sobre a questão de que às vezes a gente tá ligado, né? Mas tem pessoas que não sabem ainda do que se trata a proibição no Brasil. Então, é muito importante, cara, você ler um Henrique Carneiro, sabe? Você ouvir ali um podcast da Marcha, que conta a história da Marcha. Você ler ali no livro da Cura, pra você poder ter acesso à informação, porque isso não... essa regulação, ela está acontecendo. Só que, assim, as pessoas que foram afetadas não estão fazendo parte. E, assim, a gente, como sociedade, foi desenvolvendo tecnologias para ter o melhor dessa planta. E aí, hoje em dia, a gente vê que, por exemplo, não tá tendo conversas de como a gente, como sociedade, vai ser incluído. O lobby é farmacêutico, o lobby é industrial, é montar laboratório de R$1 milhão. Então, a gente precisa muito fazer essa discussão, assim. É um prazer a gente poder chavar essa história um pouquinho com vocês hoje. Gostou desse conteúdo? Então compartilha nas suas redes e ajuda a gente a fazer esse movimento crescer cada vez mais.